beleza que só o índio Então, o rio de contas quando enche, no meio faz o remanso. De pássaro de pena só quem vai é o ganso. E o corpo que tem coceira, a unha não tem descanso. Eu acredito que seja uma janela de oportunidade justamente por isso, porque é estudar o lugar, retratar através da arte o nosso lugar para compreender o mundo em que nós vivemos. De repente, esse sussurro de vozes no vento. E não é o mar que fala. De repente, essa esperança. E não vem das pedras. De repente, o ar se enche de vozes. E não é a noite que fala. O mar escuta. Quebrar, coroar os cacau e plantar também. Plantei muito. A cabruca completamente tipo assim. Aí tem aquela mata, aí você corta o mato todinho, aquele mato menor, fica só as árvores maior. Aí daquelas árvores maior para poder dar luz, ficar assim falhada para dar luz. Aí deixa aquele mato que cortou, deixa ele ali, 3 meses ele ali cortado, aí ele vai por descendo. E aí você vai cuidar de fazer a semente do cacau, encher o saquinho e plantar o cacau. Aí, quando a partir de 3, 4 meses no máximo, a muda já está grande, aí baliza, faz o balizamento e depois cava e planta o cacau, debaixo daquelas árvores. Para dar sombra. Pode plantar bananeira também. Olha só. Garangal. Garangal. Garangal é pouco dinheiro. Olha só. Nunca ouvi essa. A próxima é debucho. Não. Coivara. Coivara é quando se faz uma queimada. Aí o que não queima, o que fica sem queimar, juntam e queima novamente. Coivara. Coivara é denominado se você chegar, vai fazer uma roçagem, ou então você faz, depois queima uma parte assim, para fazer da própria queimada você utilizar como adubo para o solo. Ou pega. Pega já está dizendo, você está notando aqui, ele falar, é uma interjeição, né? Bote é um desmerecimento, você fala bote, então é uma coisa que você não quer, uma coisa que você está desmerecendo. E paracé pode ser aquele palhaço ou então o próprio não também. Isso é uma palavra que eu posso falar que por outras não posso dizer que eu não as conheço. Como é paracé mesmo? Olha pra ela. Paracé é palhaço? Não, paracé, será que paracé é uma palhaçada que você fez, alguma coisa, entendeu? Já se pode. Corta não, viu, gente? Tá. E labafero, você não sabe não o que é labafero? Labafero é mandar fuzuê, entendeu? Onde tem aquela confusão. Então manda labafero ali. Lefo. Lefo eu desconheço. Dessas aí eu só conheço lefo e labafero. Eu labafero. Paracé. É isso. Eu labafero. E em 2015 eu tive a grata satisfação de voltar para o sul da Bahia, de onde eu sou, né? De onde eu cresci. Então se eu tivesse que resumir, eu sou filho da cabruca, né? Nasci dentro da cabruca, associada à cultura do cacau do sul da Bahia, né? Que é uma cultura que eu considero uma cultura fortíssima, né? Que vai além do cultivo de cacau, que as pessoas conhecem de modo geral. A cabruca envolve todo um conjunto de conhecimentos, né? Ancestrais, né? Envolve dança, envolve música, envolve culinária, né? Envolve medicina, né? Popular, cultivos das mais variadas formas.
né, de interação aí com o meio natural. Coliseu, pau, ferro, pau, Brasil, sombreiro, bambu, na mata, na cabroca, gine, papo, pitanga, na caneleira, tem duende, já topa pra onda, cajazeiro, cajueiro, cedro, papai, lipeiro. Tem Janaúba, Jacarandá e Mangabeira. Tem Janaúba, Jacarandá e Mangabeira. E tem no campo Motamba, Urucum, Ojibô. Oh, tem no campo Motamba, Urucum, Ojibô. O cacau conservou um pouco. É de uma planta que eu descrevi em 2009, né? Parente do café. Eu descobri ela quando eu estava fazendo o mestrado, né? E descrevi em 2009, chama Farâmia noturna, porque as flores se abrem à noite. Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo é um dos pontos quentes de diversidade biológica, né? Nesse ponto do planeta, nós temos uma das mais altas diversidade biológica do mundo. A nossa responsabilidade para manter isso daqui por mais tempo é igualmente grande, né? Nessa identidade regional, você entrevistou artistas e outras pessoas também, acadêmicas, pessoas da região. Eu queria que você elaborasse assim, um comentário sobre a região. Você já falou algumas coisas nas perguntas anteriores, mas se falasse um pouco mais sobre o que você considera como característica do sul baiano, coisas que você pode apontar que são mais comuns aqui, ou no povo, ou nos artistas do sul da Bahia, na poesia. Pode falar dessas três coisas: é poesia subaiana, artista subaiano e a identidade subaiana como um todo. Manuel de Barros tem um livro que se chama Meu Quintal é Maior que o Mundo. E uma das coisas que eu vejo, né, depois dessa experiência de conversar com mais de 100 artistas da nossa terra, e mais de 50 escritoras e escritores da nossa região, é que nós temos essa facilidade de diálogo do local para o global e também de receber essas influências e transmutá-las para adaptar ou contestar as questões que envolvem a identidade da nossa gente, o nosso território. Então, dos traços mais característicos que eu acredito é que nós não estamos fechados em nós mesmos. Eu não vejo os nossos artistas como bairristas, apesar de, por outro lado, perceber que sua obra se quer fazer universal cantando e contando a nossa aldeia, como diria o célebre escritor, quer ser universal, cante a sua aldeia. Então nós temos cantado e contado a nossa terra, desde Ciro de Matos com os 20 poemas do Rio e toda a sua trajetória de escrita poética sobre o rio, sobre as matas, desde o Marcelo Gana cantando a floresta e os rios também, desde Jorge Amado contando e cantando a história de nossa gente, Adonias Filho, Valdemir Pinheiro. Então essas grandes referências que pensam o nosso lugar, o nosso território, as nossas identidades, elas também possibilitam que a gente dialogue com o mundo e esteja nesse processo de intercâmbio permanente, filtrando e metamorfoseando experiências. Eu acho que essas questões elas me tocaram, me afetaram bastante ao conversar com pessoas que são referências para a nossa arte, né? Essa interlocução do local com o global. O agrossistema Cabruca, né, ele começou empiricamente, né, dos primeiros plantadores de cacau, né, cerca de 220 anos ou um pouco mais, talvez 250 anos. Naquela época, a floresta era pujante, né, e para plantar o cacau, então eles não tinham, primeiro não tinha tecnologia quase nenhuma, né, então o cacau foi plantado, como se diz, a ponta de facão, né? Então eles precisaram ralear a floresta, né? A floresta, no caso a Mata Atlântica,
para plantar o cacau embaixo da sombra, porque o cacau é uma cultura que vive, né? É uma cultura amazônica, né? Nativo da Amazônia, né? E que vive sob a sombra de outras plantas. Então, o agricultor raleou a floresta e daí do raleamento, né? Veio esse agrossistema que hoje a gente considera um dos agrossistemas mais amigáveis da natureza, né? Porque ele protege parcialmente a floresta, porque as árvores, né, que sombreiam o cacau, elas são mantidas. Protege solo, né, porque há uma cobertura florestal, né? Forma corredores ecológicos, ou seja, dá para as aves, os mamíferos, né, usarem como corredor e aí, né, levar de um lado para o outro, né, sementes, né, dispersão de frutos e por isso levar as árvores de um lado para o outro, né, e então protege solo e protege água e protege paisagem. Então a paisagem que a gente tem aqui no sul da Bahia, quando você cruza o sul da Bahia na 101, essa paisagem florestal ela existe por conta desse sistema agroflorestal chamado Cabruca. Os engenhos de cana-de-açúcar fracassaram. Isso foi a grande chance que nós tivemos, senão seríamos um deserto. Outra coisa importante é que aqui no sul da Bahia, né, por conta da gente ter esse conjunto de situações, e aí a Cabruca se inclui nela, mas não só apenas a Cabruca, os efeitos climáticos eles vão demorar ser sentidos aqui de forma mais extrema, né, por conta de estar um pouco equalizado, né, nesse sentido, se a gente pensar nas mudanças climáticas, aqui, né, converge para a gente sentir esse efeito mais a longo prazo. Pelos verbos reverbes, repete algo na vida que você viu passar. Pelos versos e ervas, limita-se sob a ilha, nasceu de não calar. Pelos versos e breves, ausenta algo da saída que nunca ouviu escutar. Pelos verbos reverbes que você viu passar. Se tiver fé em remédio caseiro, nós não precisa se preocupar. Só correr na barraca do balco e remédio caseiro. E vai cantar, vai cantar, vai cantar. Teu nome cada embolana, camomila, sucupira, flor de bolo, tem olha, batata de polva, bate mão, tem de tudo se precisar. Vai cantar. Pronto. Cantei demais. Eu vi a menina batendo palma, você pensei que tava matando um muriçoca. Abelha. Toco de papão quebrando cacau. Já tinha Pernilonga. Cavu. Animal magro, tipo um cavu. Rungel. Armamento de pegar caça do mato. Um peixe. Peixe também. Já terminou? Ih, rapidinho.
O setor cultural está atravessando tudo isso, desde a publicidade, o marketing, desde as grandes casas de espetáculo, desde as grandes festas que empregam, né, centenas de milhares de pessoas, desde os recursos que circulam quando essas grandes festas acontecem. Então, um calendário de eventos no sul da Bahia que envolvem desde o grande Festival do Chocolate ao Ita Pedro, que é a maior festa de celebração dos festejos juninos do Brasil nessa época do ano. Então, tudo isso está consolidando uma nova organização e estruturação econômica. No entanto, pensando os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura, nós precisamos alargar esse horizonte do ponto de vista da política dos editais, mas para além da política dos editais, uma política permanente de fomento, inclusive que atenda àqueles que ainda não estão qualificados para lidar com a política e a linguagem dos editais. As comunidades tradicionais, que são de oralidade, que não são de palavra escrita, e também os grupos culturais que têm uma outra estruturação, inclusive uma outra cosmovisão. Então, pensar a cultura, pensar a economia nessa simbiose, nos desafios do arranjo produtivo que nós temos no sul da Bahia, é pensar que nós temos uma janela de oportunidade, de diálogo nos novos meios de comunicação e de expressão, as novas tecnologias e, através da cultura, reafirmar, como diria lá o célebre e saudoso Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, pensador contracolonial, o maior golpe que nós vamos dar ao colonizador é fortalecer um discurso que reafirme a nossa identidade. E essa nossa identidade grapiúna, sul-baiana, está muito referendada com os elementos da natureza, as águas, as matas, a biodiversidade, a exuberância daquilo que temos, mesmo que ainda os resquícios, e mesmo que seja muito pequena a percentual daquilo que resta, eles falam muito sobre a nossa identidade, sobre a nossa gente e reverberam nas nossas obras. Capuco é quando você debulha o milho e joga lá, sem semente, sem o grão. Aquilo ali é o capuco. A poesia, através dos poetas da nossa região, eu sou tributário do grande Telmo Padilha, do Aldo Bastos, Cílio de Matos, Rui do Carmo Povos e do inesquecível e célebre Firmino Rocha, do poema Deram Fuzil ao Menino. Adeus, luares de maio. Adeus, tranças de Maria. Nunca mais a inocência. Nunca mais a alegria. Nunca mais a grande música no coração do menino. Agora é o tambor da morte rufando nos campos negros. Agora são os pés violentos ferindo a terra bendita. A cantiga. Onde ficou a cantiga? No caderno de números, o verso ficou sozinho. Adeus, ribeirinhos dourados. Adeus, estrelas tangíveis. Adeus, tudo que é de Deus. Deram um fuzil ao menino.